Quando eu comecei a praticar yoga, uma das minhas maiores curiosidades era entender como Shiva tinha criado a yoga e de que forma ele tinha transmitido esse conhecimento aos outros. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho da mitologia que explica como Shiva tornou-se o Adi Guru, ou seja, deu início à transmissão do conhecimento da yoga. Há milhares de anos atrás, Shiva criou uma rotina própria de práticas e passou a evoluir de uma maneira muito acelerada. Ao longo do tempo, ele percebeu um corpo mais forte e flexível, além de um aumento na potencialidade da capacidade cerebral. Aprendeu a usar a própria intuição e passou a ampliar a consciência. A partir da disciplina diária daquela prática, Shiva alcançou a iluminação. Os momentos iniciais da iluminação de Shiva foi completo de êxtase, e assim que esse momento inicial passou, Shiva começou a dançar. Nunca antes alguém tinha dançado igual a Shiva. Era uma dança forte, poderosa, indescritível e chamou a atenção de todos aqueles que estavam em volta dele. As pessoas formavam círculos ao redor da dança de Shiva, tentando chamar a atenção dele, mas ele continuava a dançar. A notícia sobre a dança se espalhou e as pessoas de diferentes lugares peregrinavam cheios de curiosidades para ver a dança, querendo saber, querendo descobrir o que Shiva tinha experimentado. Porém, Shiva estava absorto demais com o seu êxtase e completamente alheio a todas as pessoas. Ele sequer notava a presença dessas pessoas. Ora Shiva estava dançando, ora Shiva estava completamente imóvel em meditação. O tempo foi passando e as pessoas foram perdendo o interesse em Shiva e logo todas aquelas multidões se dissiparam, exceto um grupo pequeno de pessoas. Essas pessoas permaneceram determinadas por muito tempo observando Shiva, e eles começaram a implorar para que Shiva transmitisse a eles o que ele estava experimentando. De tanto essas pessoas pedirem, Shiva despertou de sua dança e lhes disse que aquilo que ele estava experimentando era fruto de um esforço contínuo e determinado. A iluminação não foi um resultado imediato, demandou disciplina, concentração e preparo ao longo de vários anos, portanto, eles não estavam preparados. Mas aquelas pessoas eram muito determinadas e decidiram repetir aquilo que eles viam Shiva fazendo antes dele se iluminar. Conta a lenda que 84 anos se passaram até que Shiva finalmente olhou novamente para aquelas pessoas. Eles tinham se tornado sábios, verdadeiros receptáculos de conhecimento. Aquelas pessoas tinham um brilho no olhar e algo diferente pulsando em seus corações. Dessa forma, eles conquistaram a atenção de Shiva, que passou a observá-los. Alguns meses depois, Shiva sentiu que aqueles homens estavam prontos, mas principalmente, ele próprio sentiu que estava pronto para transmitir o conhecimento. Naquela noite de lua cheia, nascia o Adi Guru, o primeiro mestre, o primeiro a ensinar yoga. Ali, Shiva deu início à transmissão do conhecimento de yoga, e as bênçãos dessa sabedoria foram derramadas pela humanidade. Depois de alguns anos aprendendo diretamente com Shiva, aquelas pessoas sábias alcançaram a iluminação e tornaram-se rishis. Então Shiva transmitiu a cada um deles um aspecto diferente, único, sobre yoga e os enviou para diferentes cantos do mundo para que fossem disseminados. Dessa forma, a prática de yoga ganhou cores e formas diferentes, sofreu diversas transformações ao longo dos milhares de anos, mas a sua essência permanece inalterada: conduzir o praticante ao autoconhecimento, à expansão da consciência, à evolução interior. É por isso que uma prática pode apresentar muitos asanas, posturas mirabolantes, enquanto outra prática pode ser completamente meditativa. Tudo isso é yoga. Cada estilo, cada prática, cada instrutor será diferente e deve ser respeitado. A yoga cresceu e se multiplicou e está cada vez mais presente. Essa preciosidade é fruto da sabedoria de Shiva, da abnegação dos rishis e de todos os mestres e instrutores que sucederam a eles. Yoga é para todos e é capaz de transformar a humanidade, tornando homens e mulheres seres mais amorosos, conscientes
e dessa maneira tornando o mundo um lugar melhor.